Olá, meu povo, graça e paz. Continuamos com as nossas lições da escola dominical, Raízes da Nossa Fé, a lição número 13, Ministério Leigo a Serviço do Reino. Que bom estar aqui com vocês, que bom mesmo para estudar a palavra de Deus, para aprendermos um pouquinho mais do Senhor. Vamos começar lendo 1 Coríntios 12, 1 a 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Hoje a gente vai falar então sobre o ministério leigo a serviço do reino. Então eu quero esclarecer primeiro algumas coisas. Ministério leigo, a palavra leigo é uma palavra meio estranha, né? Me dá a impressão de que você não sabe nada, vamos dizer assim. Mas não é assim. O ministério leigo na igreja é aquele que não é feito pelo pastor, é só isso. Então assim, todos podem participar e devem servir ao Senhor, e é chamado de ministério leigo aquele que não é o ministério pastoral. O Colégio Episcopal da Igreja Metodista, através de uma carta de 1989, diz assim: todos os membros da igreja, pelo fato de pertencerem ao povo de Deus por meio do batismo, são ministros do Evangelho. São chamados por Deus, preparados pela igreja para, sob a ação do Espírito Santo, cumprir a missão em testemunho, serviço e evangelização. Então, o que o Colégio Episcopal diz? Diz que todos podem e devem participar da missão do Senhor. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro diz assim, que todos vocês, porém, todos, são chamados, são geração eleita, foram elegidos, sacerdócio real, ou seja, todos somos sacerdotes, Deus nos nivela aí, esse sacerdócio real quer dizer que todos podem entrar na presença de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, só podia entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote, e os sacerdotes entravam para fazer as ofertas. Depois de Jesus, isso muda, e é isso que Pedro está dizendo: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem, então não é só o pastor, nem é só o líder que deve anunciar, testemunhar, pregar. Todos são chamados para testemunhar e pregar. Então, o primeiro ponto da nossa lição de hoje é que todos são chamados, todos foram eleitos, todos são chamados. Você é chamado para cumprir a missão do Senhor, testemunhar e falar. Então, o principal dessa lição de hoje é você entender que todos nós somos sacerdócio universal, real, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. E fomos, então, chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós fomos chamados. Esse é o tema da nossa lição principal. Todos fomos chamados.
Agora você vai me dizer, ok, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e então eu sou chamado por Deus para pregar, mas como eu vou fazer isso? Então, o ministério leigo, a leiga, é a pessoa que serve a Deus. Você só precisa se dispor para servir a Deus. E se você não tem um chamado pastoral, não tem chamado para ser pastor, você vai fazer parte do ministério leigo, que também tem um chamado de pregar o evangelho, de falar das coisas de Deus para todo mundo que você encontrar. Quer seja no ponto de ônibus, na escola, no trabalho, na rua, na manicure, no cabeleireiro, no barbeiro, aonde você estiver, você é chamado por Deus para pregar o evangelho, para contar das boas novas, testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Então, todos nós fomos chamados. Na família de Deus, então, todas as pessoas são chamadas. Na semana passada, nós estudamos sobre o corpo de Cristo. Então, a segunda parte que a gente vai trabalhar hoje é que, como corpo, todos temos uma função, certo? A gente viu isso semana passada. E a segunda parte, então, de hoje é dizer que todos nós somos chamados como sacerdotes para ministrar a palavra do Senhor e a testemunhar, e cada um vai servir numa área específica. Então, como a gente pensou no corpo, tipo, a mão faz a função de mão, o pé faz a função de pé, o olho faz a função de olho. Todos nós somos chamados para determinadas áreas. Quando a gente chega na igreja, quando a gente conhece Jesus, e a gente tem no coração o desejo de servir a Jesus, a maioria que eu pergunto principalmente fala assim, o que você quer fazer para o Senhor? Ah, quero fazer qualquer coisa, eu quero trabalhar para Deus. Isso é muito legal. Só que você pode começar a servir a Deus em qualquer área, tipo meio bombril, 1000 utilidades, né? Faz de tudo, faz aquilo que está necessitando na obra do Senhor, na casa do Senhor. Pode fazer isso tranquilamente, mas comece a orar para que Deus lhe mostre qual é o lugar específico que Ele quer que você sirva ao Senhor. A gente leu no texto de 1 Coríntios 12 que a igreja de Corinto tinha muitos dons. Então, Deus ele nos capacita para cumprir o chamado dele. Deus nos capacita para fazer a missão. Deus mostra para nós o que nós devemos fazer e nos dá capacitação para isso. Então, quer você seja muito estudado ou não interessa. Quer você seja tímido ou seja muito falante, né? Não importa. Deus chama todos e Ele capacita todos. Todos nós somos capacitados por Deus. E isso é o que Paulo está explicando em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons. A palavra dom é carisma ou carisma no grego, que quer dizer presente. Então, o dom, ele é um presente que Deus nos dá. E o texto termina de 1 Coríntios 12 dizendo que o Espírito Santo, ele distribui individualmente, distribui para cada um esses dons como ele quer. Então, como quem quer, como o Espírito Santo quer. Nós não temos, eu quero muito o dom de milagre, de cura, porque eu acho bonito. Não. Deus vai nos dar o dom, isso é presente, e presente a gente não escolhe, ok? A gente tem que orar e falar, Deus, eu quero servir. E o dom também, ele tem pra quê, né? E eu acho que isso é bem, bem importante. O Efésios 4:16 diz pra que Deus nos dá os dons, ou pra que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Então, nós vamos achar esse texto aqui, Efésios 4:16, que vai explicar para você para que Deus, então, distribui esses dons. Veja bem, a gente não ganha esse presente. Às vezes as pessoas acham que quer ter os dons meio para ficar bonitinho, assim, né? Eu quero ter dons, meio árvore de Natal, como se fosse enfeite. Mas não é assim.
Efésios 4,16 diz: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, cada um tem uma parte específica a cumprir, ok? Cada um tem uma parte específica a cumprir. Então, o dom, ele é dado especificamente para você cumprir a missão que Deus te deu. Veja bem, lá no Gênesis, Deus fala que é para eles crescerem e multiplicarem. E o texto começa dizendo: os abençoou e disse: crescer, multiplicar, encher a terra. Então, Deus primeiro capacita, esse os abençoou, quer dizer, a capacitação para eles cumprirem a missão que Deus lhes tinha dado. Quando Deus te chama para servir, Ele também te capacita para servir. E a igreja, na manifestação dos dons, vai também desenvolvendo essa capacitação para que a gente possa servir ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo fala ali de aperfeiçoamento, né? Então, a gente precisa, ou em Efésios também se fala, aperfeiçoar para que nós possamos cumprir a missão do Senhor. Então, a função dos dons é aperfeiçoamento dos santos. Voltando lá, para que é que nós recebemos dons? Para que você recebe dons? Para ajudar outros a serem curados, para fazer a missão, para, se você sabe ensinar, você vai ensinar a palavra para aperfeiçoar. Os santos são aqueles que foram separados, a geração eleita, a igreja do Senhor. Não é os santinhos, é aqueles que foram separados para cumprir a missão. Você é um santo, você é uma pessoa que foi separada por Deus para cumprir a missão. Veja bem, os dons são para aperfeiçoamento dos santos. Você recebe um dom para servir ao Senhor. Entenda isso muito bem. Você não recebe dons para se achar melhor do que os outros. Você não recebe um dom para virar estrelinha de Jesus. Você recebe dom para servir. E isso é muito sério. Não brinque com Deus nessa questão. Deus, ele te capacita para servir. E é sempre assim. Para o exercício do sacerdócio, Deus capacita a gente para cumprir. Então, Deus nos dá ferramentas. Dons são presentes que são ferramentas para cumprir aquilo que Deus nos deu para fazer. Vamos ler um pouco mais de Efésios 4 para a gente entender um pouquinho melhor isso tudo. Vamos lá. Verso 8. Por isso as escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Então, assim, esses todos que foram chamados como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, foram chamados, são responsáveis por preparar o povo santo, ou seja, a igreja, para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé, até que todos nós estejamos no mesmo patamar ou até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Produzem que amadureçamos, chegando à completa medida da estrutura de Cristo. Qual é a nossa função, então? O porquê que nós recebemos dons? Para que a gente possa aperfeiçoar a igreja, para que a gente ajude as pessoas a amadurecerem. Veja bem, quando a gente tem um filho, qual é a sua função? A função é você ensinar os primeiros passos e depois ensinar também até a maturidade. Quando eles estão maduros, eles vão tomar as decisões deles
e talvez precise de você só de vez em quando. Não precisar é meio estranho, né? De vez em quando eles vão te consultar, mas eles vão caminhar praticamente sozinhos. Então, o verso 14 diz assim: então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Veja bem, o que é a função de sua como crente em Jesus Cristo, como aquele que já é maduro em Jesus, que você que é o ministério leigo da igreja, que foi chamado como nação santa, geração eleita, sacerdócio real. A sua função, meu irmão, minha irmã, é ensinar os outros que estão chegando, ensinar um ao outro, pregar um ao outro, ajudar as pessoas a amadurecerem na fé, para que não sejam enganadas com mentiras astutas, que não sejam empurrados para lá e para cá em qualquer vento. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Então, a ideia é que todos nós cresçamos até ficarmos parecidos com Jesus, que é o cabeça da igreja. E para a gente crescer, a gente precisa de ajuda. Se você não ensinar o seu filho a andar, dificilmente ele vai andar. Se você não ensinar o seu filho a falar, dificilmente ele vai falar. Então, é necessário que nós ensinemos uns aos outros. Nós somos capacitados por isso. Os dons é para o aperfeiçoamento dos santos. É para que nós cresçamos e sejamos um corpo saudável. Ele faz que todo o corpo, então, se encaixe perfeitamente. Ou seja, cada um no seu lugar. Lembra que eu falei no começo? Mesmo que você faça meio bombril todas as coisas que são necessárias na igreja no começo, é necessário que você comece a orar e pedir ao Senhor para que lhe mostre o que Ele colocou nas suas mãos. Qual é a função que você precisa cumprir no corpo de Cristo, no reino de Deus. E porque Deus já te capacitou para isso. Ele já lhe deu dons para isso. E você precisa então saber quais são esses dons, pedir ao Senhor qual é a missão que Ele lhe designou e cumpri-la, porque Deus já lhe capacitou, então é só cumprir o chamado. Amém? A última parte do texto, então, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável, e o saudável é como? Saudável em amor. O nosso alvo é sermos perfeitos em amor. E esse é o exercício do nosso sacerdócio, fazer com que todas as pessoas sejam capacitadas. Todas as pessoas sejam capacitadas a cumprir a sua missão. Todos nós somos comissionados por Deus para exercer o sacerdócio real, na linha de pensamento de Isaías, ou seja, para reinar nos tempos finais. Como ministros de Deus, Jesus arrancou o seu povo das trevas, trasladou para a sua luz e agora somos chamados e chamadas para levar essa luz a muitas vidas. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados das trevas, viemos para a luz, somos luz agora. Jesus nos diz que nós somos a luz do mundo. Nós precisamos clarear as vidas ao nosso redor e levar as pessoas a estarem conosco, caminhando em luz. Amém? Deus concede, então, dons para cada um, para que possam exercer o sacerdócio de Jesus, para exercer a missão que Deus colocou em nossas mãos. É isso, nós temos diversidade, somos chamados então e chamadas para cumprir a missão de Deus na igreja e fora dela também. É importante descobrir, desenvolver e utilizar os dons com alegria e disposição. A missão é de Deus e é Ele quem nos capacita. E no seu cumprimento a igreja cresce, o reino cresce e o nome do Senhor cresce.
Havendo diversidade de serviço, a gente sabe que existe diversidade de serviço e função no reino de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, acredita estar servindo exatamente onde Deus deseja? Esse é o questionamento da lição. Primeiro, nós aprendemos que todos são capacitados, todos são chamados, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Fomos chamados para funções diferentes e Deus nos dá dons para capacitar, para que possamos cumprir a nossa missão e para que o corpo seja perfeitamente saudável. Cada um tem que cumprir a sua missão. Precisamos pedir a Deus qual é o nosso lugar, pedir ao Senhor qual é, no que nós precisamos servi-lo, em qual área precisamos servi-lo, porque Ele já nos capacitou. E se você tem dúvidas, então comece a orar e a jejuar, converse com seu líder, com seu pastor ou sua pastora, e vá então orando ao Senhor para que Deus lhe diga aonde é o lugar que Ele quer que você sirva a Ele. É necessário que todos sirvam ao Senhor, nós somos chamados a servir. Jesus disse que Ele veio para servir e não para ser servido. Nós também somos chamados para servir e não para sermos servidos. Se você ainda não achou o seu lugar, comece a orar. E, por enquanto, você pode ajudar em todas as coisas na igreja. Mas ore para saber onde é o lugar exato que o Senhor te quer. Onde o Senhor deseja que você esteja. E cumpra sua missão com alegria, porque quando Ele chama, Ele já nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Que o ministério leigo da igreja esteja mesmo a serviço do reino em todo o tempo. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Deus, obrigada por esse tempo, por esse ensino, pelo chamado que o Senhor nos deu, como geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, Senhor. Obrigada por sabermos que somos escolhidos por Ti, Senhor, para Te servir. Obrigada, Senhor, por privilégio de Te servir. E agora colocamos, Senhor, as nossas vidas na Sua presença e queremos a cada dia mais saber a que fomos chamados, para o que fomos chamados, qual a missão que devemos cumprir, porque já sabemos que o Senhor já nos capacitou para cumprir a nossa missão. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que você testemunhe a respeito disso, que você encontrou, que você sabe qual é a missão que Deus te chamou, e louve ao Senhor por isso. E sirva com alegria.